Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindo ao episódio número 34 aqui do podcast do Tiago. Eu hoje tenho o gosto de falar com a Ella Noren, ela vai ter que me corrigir o nome, se for preciso, mas ela é a fundadora da Finanças com Ela, que é basicamente um blog, uma plataforma de vídeo, um blog, um canal de YouTube, onde ela partilha dicas sobre finanças pessoais, onde ensina como investir, como fazer e poupar dinheiro de maneira mais eficaz, e tudo basicamente baseado no conteúdo em vídeo, que eu acho que é realmente uma das melhores maneiras de começar a expandir todo o seu conhecimento e passar uma imagem de autoridade e fazer com que as pessoas confiem mais em si. Olá, Ela, bem-vinda ao meu canal, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada por me receberes. É um gosto enorme ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceito o convite. E pronto, eu já sabes, não sei se tens visto os outros vídeos, mas eu gosto muito que a pessoa se apresente e diga quem é e o que é que faz, basicamente, para quem não te conhece. Claro que sim, faz sentido. Então, o meu nome é Ella Noren. Eu digo Noren, mas isso é o sotaque português, porque em holandês é Noren, mas é mais difícil de pronunciar. Mas, olha, eu tenho 31 anos, sou holandesa, mas vivo em Portugal desde os 11 anos e neste momento estou focada em crescer o meu próprio negócio online, que tu falaste muito bem, Finanças com Ela, que fornece conteúdo sobre investir, poupar e ganhar dinheiro para atingir a independência financeira. E também trabalho como Country Manager em part-time para uma tech startup. E muito resumidamente, acho que é isso. Está mais do que claro. Mas pronto, voltando então atrás um bocadinho à tua infância na Holanda, aos 11 anos. Uhum. Que memórias é que tens dessa altura? Que aspirações é que tinhas quando eras mais jovem? Tinha alguma coisa relacionada com isto que estás a fazer hoje em dia? Se puderes um pouco explorar essa tua fase de vida. Sim. É assim, é difícil porque como tinha 11 anos ainda era muito nova e então não tenho bem memórias muito claras sobre, sei lá, o que é que queria fazer, por exemplo, mas lembro-me que era uma criança que tinha duas vertentes muito fortes, que eram uma nas aulas, em que eu era muito caladinha, envergonhada, e outra tinha mesmo algumas dificuldades em seguir o ritmo dos meus colegas, e porque demorava mais tempo a aprender as coisas, e depois também sofria de dislexia, o que não me ajudava muito. Mas depois, no recreio e fora da escola, eu era uma pessoa muito social, tinha sempre muitos amigos e era eu que decidia o que é que íamos brincar e pronto, era um bocadinho mandona talvez até. Ok. E talvez aí acho que também já tinha um bocadinho a veia de empreendedora, porque eu criava sempre alguma coisa que pudesse depois tentar vender, é engraçado. Mas Uau, isso ok. começou cedo, sim, sim. Já tens então essa tendência. Então, e Sim. depois, aos 11 anos, mudaste para Portugal, tiveste aqui Uhum. algumas escolas e depois decidiste licenciar-te em Recursos Humanos e Comunicação Empresarial. O que é que achas que te levou a essa decisão? Hum, Olha, por acaso isso é uma história engraçada, porque eu queria ir para desporto, que não tinha nada a ver. E porquê? Porque eu na altura estava no agrupamento de Ciências e Tecnologias, que era disciplinas como Matemática, Química, Física, Biologia, e pronto, eu não era muito boa nessas disciplinas, e a única coisa que tinha jeito era de facto era desporto. E então Ok. pensei, pronto, esta é a minha única possibilidade e até gosto de desporto, vamos lá. Só que depois não entrei porque as médias estavam muito altas e então o que é que eu tive que fazer? Eu tive que ver onde é que ainda havia vagas e basicamente considerar todas as opções, porque os meus pais na altura disseram, Ela, se tu não entras na faculdade vais ter que ir trabalhar para a Holanda. Pronto, sim, foi assim um bocadinho. E tu não querias de todo ir para a Holanda? Não, não queria de todo, tinha a minha vida, tinha o meu namorado na altura Pois. e os amigos e tinha a minha vida toda e não queria mesmo, então eu senti a pressão e procurei todos os cursos possíveis, não escolhi nenhum mesmo e então apareceu esta que é Recursos Humanos e Comunicação Organizacional. Antigamente acho que se chama por acaso, chamava-se empresarial, mas agora é Mudou de nome. organizacional. E, e pensei, olha, isto se calhar deve ser um curso engraçado porque tem muitas cadeiras diferentes, focadas em vertentes diferentes, vou experimentar. E foi assim que eu entrei nesse curso.
Foi Uhum. em Leiria e gostei imenso, gostei mesmo muito. Mas, Ainda cara, bem até te que... deu alguns insights interessantes agora para o teu futuro, não é? Sim, Se o sim, teu negócio começar a completamente. crescer, se começares a contratar pessoas. Sim, sim, mesmo. Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Apesar de ainda gostar muito de fazer desporto, mas o que é que se pode fazer com desporto a nível de empreendedorismo? Talvez abrir um ginásio, não sei, é mais Pois. negativo, se calhar. Tens razão. E depois então especializaste na mega área de marketing e tiraste um Uhum, MBA, portanto tiveste aí uma sim. sequência de licenciaturas, mestrados e MBAs que te deram assim um broad spectrum de tudo o que envolve o negócio. Isso foi pensado ou foi uma coisa que estavas aí devagarinho atrás daquilo que era a tua paixão? Ou como é que isso aconteceu? Sim, olha, isso foi muito pensado porque foi engraçado que eu acho que dei um salto quando na escola não é que fosse má aluna, mas não era aquela aluna que tirava muito boas notas. E então isso mudou radicalmente quando fui para a faculdade, porque parece que encontrei mesmo o meu caminho. E então foi, ah, basicamente percebi que marketing era a área que eu gostava mais Aham. e pensei, ok, vou logo tirar o mestrado, é isso que eu quero fazer, quero continuar a estudar, especializar-me e depois tirei também o MBA, como disseste, e o que aconteceu foi que o MBA são 2 anos e entretanto pensei, mas eu tenho que começar a trabalhar já, porque eu tenho que começar a ganhar experiência, porque senão entro no mercado só sei lá, com formação, isso não é suficiente. Então, antes de acabar o MBA, eu fui também, comecei logo a trabalhar e isto foi bastante ambicioso e hoje em dia se calhar arrependo-me um pouco e podia ter aproveitado mais a vida académica, Hum. mas pelo menos mais um aninho, vá. Mas sim, foi do propósito e foi uma boa escolha. Mas a questão do MBA também foi, e sou sincera, por causa do título, porque eu pensei que me pudesse abrir portas e Uhum. sinceramente acho que é um bocadinho overrated. Sim, já começa a perder talvez um pouco daquele impacto que tinha antes. Digo eu, não sei. Sim, sim, eu acho que sim também. E depois então, começaste a tua carreira mais a sério na Fujitsu, não é? Em Lisboa. Exatamente, sim. E depois tiveste várias outras experiências, mas que lições é que retiraste destas primeiras experiências de trabalho que tiveste? Nos primeiros 3, 4 anos? Sim, olha, isso é uma pergunta muito boa, e é difícil porque as primeiras experiências de trabalho ainda estamos muito a tentar encontrar-nos a nós e a ver o que é que nós Uhum. gostamos. E para mim, no início foi um bocadinho duro, porque era tudo novo, muita competição entre colegas, insegurança da minha parte também, e eu estava muito, muito focada em crescer, em evoluir, era muito ambiciosa e queria chegar a CEO de uma empresa o mais rápido que conseguisse. E depois percebi que devia ir com mais calma e pensar melhor naquilo que me fazia feliz, não é? Mais do que conquistar um determinado título. E acho que talvez a lição tenha sido mesmo essa, de não ser tão exigente comigo mesma. Ok. É uma boa lição, de facto. Sim. E depois, em que altura é que começaste a pensar neste projeto do Finanças Escola? Já começavas a investir anteriormente e depois foste começar a pensar devagarinho em ajudar outras pessoas? Como é que isto surgiu? Sim, eu já tinha um interesse em finanças pessoais, já investia também por gosto pessoal, mas depois, em 2018, aconteceu uma coisa que foi, pronto, eu estava naquele percurso muito ambicioso, em empresas grandes, Uhum. ambientes muito corporativos, já estava com grandes responsabilidades e pensei, olha, eu cheguei a um ponto onde eu sempre quis chegar, mas não estou feliz, o que é que eu vou fazer? Isso foi um momento muito estranho e eu então Uhum. decidi despedir-me sem ter nada, mesmo para, Ah, uau! sim, mesmo para tentar perceber o que é que eu queria fazer. E nós no mundo das finanças pessoais falamos muito no fundo de emergência que devemos ter, Uhum. não é? Para caso aconteça o pior ou, pronto, termos ali um valor que nos deixe confortáveis Uma caso almofada, aconteça. vá. Uma almofada, exatamente. E eu usei essa almofada para isto, para me despedir e para poder estar 6 meses sem fazer nada. Esse era o meu objetivo. Sem fazer nada, entre aspas, não é? Sim, exatamente. Estiveste bem agora. Sem Não era sem trabalho. fazer nada de todo. Era simplesmente tentar encontrar outro caminho. Exatamente. E então,
isto para dizer que acho que podemos usar o fundo de emergência tanto para coisas más, não é? Mas também para oportunidades, e de facto neste caso foi uma oportunidade, porque na altura eu estava a ser acompanhada por um coach e o que é que os coaches fazem? Fazem perguntas para tu refletires. E a ideia é que tu já tens as respostas dentro de ti e o coach apenas ajuda a te tirar essas respostas. Exatamente. E então, com essas perguntas eu percebi que o que eu queria era, primeiro, ter liberdade para poder trabalhar onde e quando quisesse. Nós podemos dizer tudo o que queremos ter e fazer os nossos objetivos, não é? E por outro lado, tinha muito este gosto por finanças pessoais. Concluindo, combinei as duas coisas, que era ter um negócio meu sobre finanças pessoais. Por isso foi assim que surgiu. Por acaso foi, lá está. Foi durante esses 6 meses então, começaste a cozinhar a ideia e implementaste, começaste logo a criaste o teu canal de YouTube, não é? Foi a primeira coisa que fizeste? Não, por acaso criei primeiro o blog. Foi o blog, ok. Sim. E começaste a produzir alguns artigos de blog, não é? Sim, exatamente. Comecei a escrever, principalmente escrever, e depois também criei uma conta de Instagram, Facebook para promover. E bastante rapidamente lancei-me também no YouTube. E começaste logo a pensar mais a sério quem é que seria o teu público-alvo exatamente? Ou estavas assim mais, ok, focada em ti, em que é que as tuas necessidades e partilhar isso com o mundo? Como é que tu imaginaste com quem é que querias falar, basicamente? Quem é que era o teu cliente ideal? Sim, pois porque isso é muito importante, não é? Não, temos que ter bem definido, sabes bem. Sim, olha, eu pensei assim, eu não devo ser a única pessoa que procura conteúdo sobre finanças pessoais na realidade portuguesa. E como não existe, ou quase não existe, decidi criar. Porque existe muito conteúdo vindo dos Estados Unidos e do Brasil, mas são realidades muito diferentes, não é? É verdade, é verdade. E depois então, portanto, começaste a criar conteúdo, a partilhar tudo aquilo que sabias, e depois como é que começaste a pensar nos serviços que poderias oferecer? Haviam pessoas já a perguntar-te por ajuda? Como é que decidiste, como é que seria a tua oferta, basicamente? Pois, é uma boa pergunta porque eu no início pensei assim, primeiro tenho que pensar que tipo de serviço é que eu quero oferecer e depois tenho que pensar em como vou oferecer esse serviço, não é? Através de que tipo de plataformas. E através do coaching que eu estava a fazer na altura, também descobri que o próprio coaching era algo que me interessava e então fiz o curso e tirei a certificação de coaching e então foi esse serviço que eu decidi vender, o coaching financeiro, especializado para finanças, na área de finanças pessoais. Isso por acaso foi engraçado e foi outra coisa que o coaching me trouxe e o facto de me ter despedido, claro. E, portanto, o coaching financeiro como serviço e depois também criar produtos digitais como cursos, e-books ou mesmo fazer workshops, isso é algo que ainda está in progress. O curso online ainda não criaste, mas está na agenda, não é? Está sim, eu quero ter a certeza que eu possa oferecer alguma coisa que ou ainda não exista e que possa mesmo acrescentar valor. Pois exatamente, agora que já tiveste algumas experiências de consultoria, de coaching, desculpa, já sabes quais são as perguntas mais frequentes, não é, que vão aparecendo e isso vai desenhando então o teu futuro curso. Realmente a melhor maneira de criar um curso é através disto, interação com os potenciais clientes e eles é que vão revelando o que é preciso. Exatamente, é mesmo isso. Ela. E então, explica-me só porque é que, portanto, criaste o teu blog, estavas já a criar conteúdo escrito, porque é que decidiste começar a fazer conteúdos em vídeo? O que é que te levou a lançar-te nessa aventura? Porque já sabes que nem muita gente consegue ter esta iniciativa, não é? Sim, é um bocadinho scary, não é? No início, porque estamos-nos a expor de alguma forma. Olha, tem por dois motivos. Primeiro, porque acho que hoje em dia já se calhar há mais pessoas a consumir conteúdo em vídeo, pelo menos da nossa geração, do que por escrito. Bem, pelo menos queria não perder esse mercado. Exatamente, E por outro lado, também pela criatividade, porque sentia muita falta da parte criativa
E então através do vídeo, com edição e tudo mais, isso dava para fazer, porque o que eu Fizeste faço tudo é... sozinha, não é? Editas, Sim, filmas? Uau, tudo, exatamente, sim. awesome. E aprendi através do YouTube. Exatamente. É a melhor fonte de conhecimento do mundo, realmente. Qualquer coisa Pois, que precisas, arranjar um motor do teu carro, é incrível. completamente. Sim, sim. Muito giro. E olha, o que é que dirias àquelas pessoas que estão com o mesmo pensamento que tu estavas? Eu quero partilhar uma coisa e gostava de fazer vídeos, mas tenho medo de como é que eu vou ficar em vídeo, o que é que as pessoas vão falar. O que é que dirias a essas pessoas que estão na corda bamba, basicamente? Just do it. É assim, Exatamente. no início... É porque, por exemplo, eu sou muito perfeccionista e pensei, eu quero que o primeiro vídeo seja perfeito, Pois, mas nunca iria conseguir, não é? é É impossível. o maior E erro. Ainda por então, cima no primeiro vídeo, que é sempre o que vais odiar mais. exatamente, exatamente. Ai, agora olhando para trás, Ui. mas faz parte, não é? E eu acho que se aprende fazendo e melhoramos o nosso trabalho fazendo, com a prática. Isso. E isso é mesmo, nos vídeos faz muita diferença. Estarmos à vontade para falar, mesmo a nível de edição, o conteúdo em si, aquilo que estamos a dizer, não é? Os primeiros vídeos vão ser maus em comparação aos mais atuais, é verdade, mas faz parte e é preciso começar e não ter medo daquilo que as pessoas poderão vir a dizer. Eu acho que esse é o maior bloqueio, é o pensamento do que é que os outros vão achar, o que é que a minha família vai dizer, que vergonha, Sim, não é? sim, 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 exatamente. Mas é exatamente como diz, é mesmo começar, arrancar e depois logo se vê, olha, se realmente for horrível e não gostares de todo, já acabas, paras, não é? Sim, Mas isso exato. muito, muito raramente isso acontece, porque isto é um, Eu é um acho que gosto sim. adquirido, não é? Sim, exatamente. Eu acho que é preciso também ter uma missão, não é? Porque se tivermos uma missão e formos fiéis àquilo que acreditamos, Uhum. as pessoas podem falar mal, mas nós estamos na nossa missão, não é? Exatamente. E vão haver certeza pessoas que se identificam com a tua missão e é isso que importa, na verdade. Muito Claro. bom, espetacular, ela. Um, e olha, como é que tu arranjas ideias para o teu conteúdo? São tudo coisas do teu interesse, dúvidas que tu tens por tu própria, ou análise que fazes no mercado, fazes keyword research, ou perguntas que vão dizendo nos vídeos? Como é que organizas aí as tuas ideias para o conteúdo? Eu diria que é um pouco de tudo. Sim. Mesmo assim, a maior parte vai surgindo da minha própria pesquisa, porque eu também partilho o meu percurso para atingir a independência financeira e, no Estás a fundo, documentar, isso é ótimo. estou a documentar, exatamente. Ou seja, imagina, eu tenho um interesse em investir em alguma coisa, vou fazer a pesquisa sobre esse produto financeiro e depois partilho isso online. Portanto, a maior parte eu diria que é por aí. E eu acho que é muito importante, e deixo esta recomendação, que quem quer começar um blog ou um canal de YouTube, temos que garantir ter conteúdo suficiente. Então, o que é que eu fiz? Isto foi uma dica que eu li uma vez para what to do if you want to start a YouTube channel, qualquer coisa Uhum. assim. Então, eu decidi escrever 50 ideias de vídeos que eu pudesse fazer, para garantir que, ok, 50 já é bastante e de certeza que vão surgir mais. E encontrei as 50 super rápido e pensei, olha, isto vai correr bem, de certeza absoluta. Uhum. Pois, e depois um vídeo dá-te uma ideia para um outro vídeo e depois isto vai Pois, escalando, não é? É agir com uma bola de neve começa realmente a crescer. exatamente, é que é mesmo assim, quando criamos um vídeo, depois pensamos logo, ai, mas também quero falar disto, ai, vai ser no próximo. É. E olha, tens tido cuidado de fazer keyword research ou não a cada vídeo que tu produzes? Basicamente só coisa aquilo que tu queres. Tenho algum cuidado, mas devia ter mais. Uhum. Mas também não, Não queres que isso te limite, não é? A criatividade. não, exatamente, é mesmo isso. Eu acho que é muito importante e eu tive a sorte de ter a ajuda da minha mãe, pelo menos no início, porque ela ensinou-me como trabalhar o SEO, que eu acho que é Oh, bastante uau! importante. A tua mãe é Sim. especialista em marketing digital? Não é, mas ela tem uma empresa de design e pronto, desenha websites e Ok. então acaba pronto, por me poder ajudar muito nessa componente, tanto que foi ela também que criou o meu site. Espetacular. Tens uma Sim, agência de marketing a trabalhar para ti. exatamente. Olha, é mesmo muito bom, tenho muita sorte, tenho aprendido muito, Não, porque é espetacular. importante, isso é mesmo, faz diferença Não, nós fazermos a faz toda a escala. diferença porque os vídeos no YouTube, o YouTube é um motor de busca no fundo, é um motor de Sim, busca visual,
Mas Sim, se tu realmente souberes o que é que as pessoas estão a procurar sobre o tópico que tu estás a querer falar, isso faz um exatamente. match brutal, depois tens views que Sim, tiveste de anos e anos, no fundo. sim, exatamente, é mesmo. Não, acho que isso é importante. E, mas sim, o marketing é fundamental e acho que este tipo de canais, não é? Nós conseguimos dar conteúdo gratuitamente para mostrar a nossa expertise e depois ganhar a confiança das pessoas que podem vir a tornar-se nossos clientes. E tu sempre percebeste a importância do marketing de conteúdo para realmente começar a criar a tua marca? Ou foi uma coisa que tu aprendeste recentemente? Porque nem toda a gente começa por aí, percebes? Muita gente começa, ok, vou ter um Sim, produto, agora vou vendê-lo, não é? A maior sim, parte das vezes. sim, é verdade, mas acho que isso também tem a ver com o background académico. Pois, Como venho da área, também fizeste, aprendi isso no curso e tive esse cuidado. fizeste muito bem, olha. Serviu para alguma coisa, vá. Pois exatamente é o que eu estava a dizer, tu tiveste um espectro muito brutal porque agora tens noções de recursos humanos, sabes como fazer o Uhum, marketing e promover o teu negócio e também de gestão, não é? Foi o MBA, sim, exatamente, como gerir um negócio. Portanto, tens sim, esta visão 360 que realmente ajuda. vai dar armas espetaculares para o futuro. E olha, que outras maneiras é que já pensaste em outras maneiras de promover o teu negócio? Ou para já estás a dedicar só na produção de vídeo e de blog? Ou tens outras ideias, ou outras coisas a correr que eu não sei? Uhum. Olha, o foco tem sido mesmo o vídeo e o site, principalmente, depois também tenho o Instagram e o Facebook, e isto tudo já dá bastante trabalho, mas acho que também é importante haver mais contacto, porque principalmente nesta área das finanças pessoais acaba por ser algo, um tópico sensível, e eu gostava de começar a fazer palestras e workshops, como estava a dizer, porque acho que é uma boa forma de, além de chegar a mais pessoas, ter um contacto mais pessoal ainda. Acho que é importante e acho que vai ser por aí também. Vais começar Vamos ver. então agora a entrar em contato com várias entidades e ver se consegues Sim, começar. Ok, exatamente, aos poucos, mas sim. muito bom. E olha, começaste há um ano também como Country Manager, não é? The World Coders. Queres explicar um Sim, pouco que projeto é que é esse e como é que isso surgiu? sim, claro. Também é uma história engraçada. Porque quando eu me despedi, eu queria estar 6 meses sem estar no mercado do trabalho e não queria mesmo contacto porque eu precisava de clear my mind para perceber o que é que queria fazer, não é? Só que, entretanto, fui recebendo contactos através do LinkedIn de empresas que me queriam entrevistar para possivelmente contratar e havia um dos contactos da World Coders que era bastante, foram bastante persistentes. E eu dizia, sempre fui muito sincera com eles, eu neste momento não quero, e eles, ok, então daqui a um tempo voltamos a falar, e sempre assim. E então eu pensei, olha, se calhar isto até pode ser uma oportunidade, porque é na área que eu sempre trabalhei, portanto sinto-me à vontade, eles estão a começar, é uma startup, um ambiente não corporativo, ótimo, já que não tenho nada a perder, eu vou pedir tudo aquilo que eu quero, que era trabalhar part-time, só 3 dias por semana, e o valor salarial que eu queria pedir. Uhum. E pronto, e pedi e de facto eles aceitaram Aceitaram. assim, na hora. Uau. E Yeah. isto, é assim, isto para mim foi mesmo uma lição de nós às vezes não temos as coisas porque não pedimos, porque claro que temos que ter valor, não é? E eles viram o meu valor e eles também precisavam e houve aí um match. Mas se eu não tivesse pedido, eles não me tinham Pois, dado, eles davam-te aquilo que estava a pensar a oferecer a qualquer pessoa, exatamente. claro, exatamente. Por isso, mas sim, é um projeto giro, lá está, é algo que eu estou a fazer apenas 3 dias por semana, mas é ótimo porque também me garante um Mas é, rendimento é cada. remotamente, ou não percebi se era remotamente ou se tem um escritório físico? Temos um escritório físico e eu giro esse escritório, mas no Ok, fundo também temos a possibilidade de trabalhar de casa. uau, muito bom. Não é muito strict. Olha, e focando então um pouco mais na tua especialidade, para já começando por quem tem um negócio, ok, já começou um negócio, mas gostava de pensar em mais fontes de rendimento. Por onde é que essa pessoa poderia começar? O que é que ela devia perguntar-se a si própria para pensar no seguinte passo? Ok, portanto já tem um negócio próprio, mas quer Imagina, criar outras.
osteopata, tem, tem uma clínica própria, mas está a pensar em diversificar então as suas fontes de rendimento. Ok. Então, primeiro tem que pensar se quer investir dinheiro, se quer investir tempo ou se quer investir os dois. Porque isto é diferente, não é? Pois. Porque, por exemplo, YouTube é maioritariamente investir tempo. Podes filmar com o telefone, podes, não sei, não precisas de muito para além de tempo. É conta de Depois, internet e já está. sim, exatamente. Depois, acho que é importante perceber o que é que gostas de fazer, o que é que te dá energia. Se é criar um side hustle, por exemplo, algo que possas fazer ao lado do trabalho, sei lá, há tantas coisas diferentes. Podes criar criar e vender um produto digital ou não, criar uma loja online, vender um serviço de consultoria, criar um canal de YouTube. Há muitas coisas para fazer. Ou então, por exemplo, investir, e aí já podes optar por investir, que é uma das minhas preferências, passivamente em ETFs, por exemplo, ou sei lá, investimentos imobiliários. Tudo depende daquilo de quanto tempo tens para gastar, quanto dinheiro tens para gastar, tudo isso. Não há assim uma resposta certa para dar. Claro, era uma pergunta muito aberta. Só mesmo para a pessoa Sim. saber onde começar exatamente a pergunta que se deve fazer a si própria. Aí é que está a questão. Muita gente Exato. procura respostas, não é? Exteriormente, mas realmente, como tu disseste no início, a resposta está aqui. E olha, portanto, quais é que seriam as top 3 coisas que uma pessoa deveria considerar antes de começar a investir? Passivamente, basicamente, portanto, como tu Ok. disseste, em ETFs ou o que quer que seja. Então, isso é uma pergunta muito boa e é importante considerar estas coisas, que é, primeiro, se já tens um fundo de emergência, ou seja, se consegues estar 6 meses sem trabalhar, sem ter rendimentos e sobreviver, não é? Depois, quando é que vais voltar a precisar do dinheiro que queres investir? Pois. Que é para perceber se queres um investimento a longo prazo, curto prazo. O que é que gostas, o que é que combina contigo, não é? Lá está, se é investir tempo, dinheiro ou as duas coisas. Acho que o mais importante é isso, mas também pensar, ok, qual é a quantidade de dinheiro, neste caso, que não me vai fazer falta e Pois. que eventualmente até posso perder, porque temos que contar com isso, não é? Se for ETFs e se for a longo prazo, fundos de índice, é assim, se considerares fazer um investimento de 20, 30 anos, é muito pouco provável que percas o dinheiro. Mas eu, pessoalmente, conto sempre com isso, com essa possibilidade, porque nunca se sabe, não está nas nossas mãos, a verdade é essa. Completamente verdade. E olha, podes revelar só um pouquinho do véu, falar um pouco sobre o teu portfólio de investimentos atual, como é que decidiste, qual é que foi o processo que passaste e que objetivos é que tens? É a longo termo, a curto prazo, ou se misturas os dois? Podes dizer um pouco. Claro que posso partilhar, acho que faz parte e é bom fazermos isso. E é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, por acaso. Eu ainda não partilhei no meu canal, por isso isto é um... Ui, então deve Ah, estar a... pois. Olha, quer dizer, fui partilhando algumas coisas, mas pronto, eu em 2013 comecei a investir em fundos de índice. Foi o meu pai que me incentivou, tive essa sorte, mas são investimentos a longo prazo. Portanto, Sim. o meu objetivo é que daqui a 30 anos consiga ter um rendimento passivo disso, não é? Através dos dividendos. E eu invisto desde 2013 mensalmente um valor e pronto, aquilo vai aumentando e é juros sobre juro, portanto, juro composto. Vai compondo, exatamente. Sim, e assim o dinheiro vai aumentando sem nós termos que fazer grande coisa, não é? Isso é um dos investimentos. Depois, em 2016, também fiz o primeiro investimento imobiliário, numa perspectiva de investimento, e acho que um investimento que as pessoas esquecem-se muitas vezes, isto foi criar o meu próprio negócio, não é? Com o objetivo de criar um trabalho flexível, móvel, nos meus termos, e isto também dar-me um dia um rendimento passivo, porque se tivermos, imagina, cursos online que estamos a vender, não é? Criamos o curso uma vez, tudo bem, temos que ir fazendo umas atualizações, mas o trabalho é pouco. Para o rendimento que vamos recebendo,
a longo prazo. O trabalho será só basicamente promover esse próprio curso, portanto criar conteúdo. Exatamente. Se calhar acho que nunca deves parar porque é a tua imagem, no fundo. Mas Sim, de exatamente. facto, espetacular. É Portanto, mesmo, acho que isso é achas este é o teu tridente, basicamente, é o negócio próprio, ETFs, não é? Portanto, índices, fundos de investimento, Uhum. e real estate. O real estate, Sim, o imobiliário é uma coisa que estás a pensar continuar, expandir o sim, teu portfólio? Ok. sim. Acho que sim, porque é assim, o mais importante nos investimentos é termos a variedade, não é? E não apostarmos todas Uhum. as fichas num número, é assim que se diz, a expressão? Pois, não Apostar sei. Em inglês é todos os ovos no mesmo cesto, não é? Pronto, mas é isso, exatamente. Isso é o mais importante nos investimentos e acho que investimentos imobiliários permite-te uma flexibilidade, não é flexibilidade, mas tens mais possibilidades de fazer aquilo que tu queres, porque tu podes decidir que queres comprar para vender logo a seguir, Uhum. ou melhorar, ou restaurar o que for e depois vender logo a seguir, ou então arrendar, Uhum. depois podes pensar em arrendar a estudantes ou Airbnb, ou seja, as opções são maiores e consegues ter mais, está-me a faltar a expressão, mas Flexibilidade? Não. sim, ter mais, consegues fazer mais com aquilo, porque, por exemplo, quando tens ações, tudo bem, és acionista de uma empresa no fundo, não é? Mas não vais conseguir fazer grande coisa com isso. Não Não tens vais... grande poder de influência, não podes fazer, Exatamente. acrescentar valor, não é? É isso que estás a falar. Sim, Uhum. exatamente. E investimentos imobiliários, sim, não é? Tu consegues, e é palpável, Exatamente, consegues é o ir, meu prédio. pois, exatamente, é diferente. São, são coisas diferentes. Amazing, ela. Uhum. Pronto, estamos a chegar ao fim da entrevista. Agora vamos fazer mais as perguntas da praxe que eu faço sempre no final. Sim. Se lembras-te nos últimos 5 anos teres criado um novo hábito que drasticamente melhorou a tua vida, ou pode ser pessoalmente, profissionalmente, whatever, aquilo que te venha à cabeça. Ahm, sim, eu acho que eu consegui treinar-me a lidar melhor com o stress, porque Ah, cheguei a um ponto que foi exatamente antes de me despedir que eu estava, é assim, não diria perto de um burnout, mas não estava nada bem, pronto, e o stress estava-me a afetar e combater a ansiedade quando, por exemplo, tenho um problema e não consigo parar de pensar nele, acho que todos temos isso, não é? sim. O que eu faço, o que eu consigo fazer agora é, eu pergunto-me duas coisas, que é, posso fazer alguma coisa agora para mudar ou resolver o problema? Se sim, faço logo. Se não puder fazer nada, então também, ou se não estiver nas minhas mãos, não é? Então também não vale a Uhum. pena estar preocupada com isso. Isso é a primeira. E depois pergunto-me também, ok, este problema vai-me afetar daqui a 2 ou 3 anos? Ou como é que me vai afetar? Muitas vezes depois percebemos, ajuda um bocadinho a relativizar, não é? E depois conseguimos perceber, talvez isto afinal não é assim tão big deal, um bocadinho por aí. E acho que lidarmos com o stress e conseguirmos controlar mais a ansiedade ajuda muito a nível pessoal, a nível profissional mesmo. Isso acho que foi um hábito que me está-me a fazer alguma diferença. Hum. Não, eu acredito que eu realmente ainda tenho de vez em quando essas coisas de começar a matutar no assunto mesmo. O pior que quando acontece é quando estás na cama prestes a dormir. Aí às vezes eu tenho Sim, uns, uou, o que é que está a ai passar pá, aqui, né? completamente. Sim, essa é a pior altura. O cérebro começa ali a matutar e depois é um problema adormecer, não é? Portanto, é uma coisa que Sim, eu também tenho que trabalhar. Vou ter que fazer mais. Eu estou agora a acumular vários novos hábitos, não é? Que os meus convidados vão-me dizendo, se calhar vou escrever um dia. sim. Mas isto vai ser Olha. bastante útil. E olha, qual é que foi o pior conselho que alguém já te deu? Imagina, no teu passado, alguém que te tenha dito, não começa a arriscar, a criar o teu canal de YouTube ou o teu negócio. Lembras-te de algum conselho que graças a Deus conseguiste? Pois, é que eu acho que não, sabes? Eu acho que Olha, é foste bem assim, aconselhada talvez. sempre. Ou então até me aconselharam mal, vá, mas eu não segui. Eu Pois, acho que foi porque saiu de bom a ver, assim.
Eu normalmente sigo muito o meu próprio caminho e tenho grande sentido crítico e até falo mesmo com muitas pessoas e para perceber, para saber a opinião e tudo mais. E acho que não, acho que não. Ok, ainda bem, olha, ainda bem. Ainda bem que te és imune a conselhos ou críticas destrutivas e irrelevantes. Sim, eu espero que sim, que sejam só as más, não é? As destrutivas, porque se forem também positivas é mau. Mas esperemos que não. Claro. E olha, tenho certeza que segues imensas pessoas online, mas alguma que te destaca assim das demais, que te influenciem e que de alguma maneira te inspirem? Sim, eu acho que isto até foi um livro que eu li, um dos primeiros sobre finanças pessoais de Robert Kiyosaki e ele inspira-me Ah, muito. esse foi o primeiro livro que também mudou aqui o Sim, chip completamente. pois. Opá, é um livro fantástico e eu sigo e ele inspiro-me bastante nele e Para mesmo quem na não sabe, é mulher o dele. pai rico, pai pobre em português, não é? Exatamente, exatamente. Se ainda não leram, então acho que é importante lerem, porque ele Please, please. explica. É assim, recomendo para quem quer começar a fazer um switch no seu mindset e também Exatamente. começar a investir, não é? Porque ele explica principalmente a diferença entre um passivo e um ativo, ou seja, aquilo que te faz entrar dinheiro no bolso e aquilo que te faz sair dinheiro do bolso, e isso acho que é Uhum. uma boa base para o sucesso financeiro, acho que é a mesma base, aliás, e muitas pessoas não sabem isto. É verdade. E não só aquela mentalidade do não trabalhar para fazer dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para ti, no fundo, não é? Isso realmente é Exatamente, uma coisa que toda a gente sabe, mas ele explica de uma maneira que te causa aqui um impacto muito, muito potente. E sim, não só a mim, foi um amigo meu que me recomendou, um amigo holandês por acaso, que me recomendou ok, esse livro. ok, Estava eu a ir de férias para a Ásia e durante as férias, damn it, eu estou a fazer alguma coisa errada. pois. Não, exatamente, é mesmo isso e essa parte é fundamental que acho que muita gente ainda pensa, eu vou ter que trabalhar até aos 65 ou 67, Uhum. eu já nem sei qual é que é a idade da reforma, e não precisa de ser assim, não é? Mas temos é que fazer algo diferente, não podemos fazer tudo igual aos outros, porque senão não vamos conseguir Alguém te ter um recomendou esse resultado livro? diferente. Lembras-te quem é que recomendou? Um Ahm, amigo, familiar? não, foi curioso porque foi uma pessoa que tu até já entrevistaste, aliás, um colega dele, que foi, Uou! sim, da Rupial. Eu fui lá a uma entrevista e acho Do que Rui até Pedro foram, Alves. exatamente, e eles falaram daquele livro. E eu apontei naquela de, tá bem, depois vou ver. E eu vi aquilo e pensei, uau, isto acho que é mesmo espetacular. E foram eles, por acaso, ainda tenho que os agradecer. Estás a ver, Rui? Inspiraste aqui a ela a Sim, lançar-se. exatamente, completamente, Vou completamente. ter que deixar uma nota no LinkedIn quando postarmos este post. Muito bom. Sim, Pronto, então eu ia-te perguntar que livro é que oferecerias se tivesse que oferecer a alguém. Se calhar é esse que vais apontar, não é? O Pai Rico, Pai Pobre. sim, mas tenho outro também, que é também relacionado com isto, que é olha, não sei, agora não sei o nome em português, mas em inglês é The 4-Hour Workweek, do Tim Uhum. Ferriss, conheces? Sim, sim, sim. Famosíssimo. O grande Tim. Pronto, Também esse tem um aí também podcast é, brutal. sim, também gosto muito, sigo. E ele, no fundo, uma das mensagens mais importantes do livro que eu retirei foi que, para já, tempo é um recurso muito mais importante que dinheiro, tempo e mobilidade. E depois podermos ser muito mais eficientes no trabalho, recorrendo ao outsourcing, por exemplo, para ter mais tempo livre e lá está, mais uma vez, criar rendimento passivo, não é? E fazer com que o dinheiro trabalhe por nós. Uhum. Espetacular, ela. Olha, para quem quiser saber um pouco mais sobre ti, como é que as pessoas te podem encontrar online se quiseres partilhar aqui alguns dos teus links? Sim, então podem pesquisar no YouTube por Finanças com ela, Ela com dois mas L's, não é? Não se esqueçam. com dois L's, exatamente. Mas podem me enviar e-mail também, depois tu deixas os contactos se calhar na descrição, Uhum. Com certeza. Mas mas o também principal é ellanoran.com, não é? neste momento o site já mudou e agora é finançascomela.com, mas o C de Ah, finanças é sem cedilha, pois. portanto Não seria aceito se tu pusesses financas.com, finanças. exatamente, exatamente. E o canal de YouTube não tem um nome específico que elas possam encontrar? Também é É Finanças com mesmo ela? finanças com ela, sim.
Pronto, eu depois ponho todos os links cá abaixo. Sim. Ela, muito obrigado pelo teu tempo, foi realmente muito interessante esta entrevista. Uma abordagem que eu ainda não tinha coberto aqui em termos do investimento passivo, e foi uma história muito engraçada como tu cresceste realmente o teu canal e estás aqui realmente a acrescentar muito valor às pessoas. As pessoas têm que ver o teu canal, já tens... Quantos vídeos é que tens? Tens uma catrafada deles, não é? Olha, acreditas que eu nem sei? Uns mais de Uns 30, mais de 70. Uou. 60? Olha, nem sei, às vezes E as vi que estás estatísticas. quase a chegar aos 1000 subscribers, muitos parabéns, está realmente Sim, a crescer obrigada. muito. E Exciting, sim, é vamos ver. exciting. Mas também não podemos olhar assim muito para esses números, não é? Acho que lá Pois, está. exatamente, vanity Foco na metrics, missão. não. O que interessa é o impacto que estás a ter, não é? O retorno, as Exato. respostas e Sim, sim, o sim. Isso negócio. tem sido muito bom, isso é ótimo. Espetacular. Muito obrigado por ter Olha, mas estado eu é e que agradeço. Obrigada eu. Gostei até à muito. próxima. Tchau, tchau. Pronto, foi então o final do episódio número 34 do podcast do Tiago. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu gosto aqui abaixo. Partilhe este vídeo com quem acha que faça sentido partilhar. E muito obrigado pelo seu tempo. Até à próxima.